Gente amada, a paz. Antes que alguém me perturbe, estou com as duas mãos no volante e olhando pra frente, tá, gente? Não fica mandando mensagem, ai, cuidado, gravando no carro, tá tudo em paz, tá? Não tô nem olhando pra câmera. Mas eu tava aqui, eu tô voltando de São Paulo, tô aqui é Carvalho Pinto, cadê radar, GPS? Carvalho Pinto. Estou a uns 40 minutos de Taubaté e tô aqui pensando, gente. E o Senhor Jesus, ele fala comigo na hora que eu tô dirigindo, que é uma benção, eu amo isso. E veio agora um entendimento tão doido na minha mente, um negócio tão, eu preciso falar com vocês, que entendimento, que revelação. Deus eterno é muito forte. Eu tava pensando sobre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o humano, e Jesus Cristo, Deus. E eu quero conversar com vocês algumas coisas, porque os textos na Bíblia, eu tenho muito texto na cabeça, mas muito texto, eu decoro muito a Bíblia, e nem sempre de cara vem toda a revelação, mas vai vindo, sabe quando vai brotando na hora certa? O Senhor, ele revela na hora certa. E aí, cara, porque você tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela é a palavra de Deus viva, não são letras, é Jesus em forma de letrinhas, é o Espírito Santo em forma de letrinhas. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que na hora certa Deus se revela, na hora que você está pronto. Então vem revelações assim, do nada. Você vai ler um texto, você não entende, mas depois você lê de novo, Deus fala com você. E eu estava pensando sobre por que é que Jesus veio em forma de homem. Por que que Deus tomou uma forma humana? Porque, gente, Jesus Cristo é Deus, não tem como discutir. Você vai ver em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, né? Falando que não tem, tende em vós o mesmo sentimento e tal. Aí ele fala assim, porque sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado semelhante aos homens. Ou seja, Deus aniquilou a si mesmo, ele diminuiu a si mesmo para caber dentro de um espermatozoide. Porque Jesus Cristo, ele é formado pela parte masculina de Deus e a feminina de Maria. Maria deu o óvulo dela e Deus deu o espermatozoide. Sabe por que que Jesus, ele nasce sem pecado? Não é porque Maria era sem pecado, isso não existe. Maria, a Bíblia em nenhum momento mostra Maria sem pecado. Muito pelo contrário, ela fala em Lucas no capítulo 1, verso 47, leia na sua Bíblia, ela fala assim, meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece que precisa de um Salvador. E como que eu vou provar para você, biblicamente, que Jesus Cristo, ele nasceu de Maria, sendo Maria não perfeita, e Jesus nasceu perfeito? Como? A resposta está em Romanos 5,12. Eu quero que você vá lendo a Bíblia, porque eu não sou católico e não sou evangélico. Eu sou da palavra. E a palavra diz em Romanos capítulo 5, verso 12, eu fico na Bíblia, ela diz que o pecado, ele entrou no mundo por um homem, e de um homem passou para todos os homens. Ou seja, a Bíblia diz que quem transmite o pecado é o homem, não a mulher. A mulher, ela é portadora do pecado, porque o pecado é uma doença. O pecado é uma corrupção da carne. Nascemos corrompidos. A Bíblia não diz que a gente se corrompe com os pecados, não. Você vai ver Romanos 3,23, diz que todos pecaram. Salmo 14 vai falar que todos pecaram. No Salmo 51, Davi diz assim, em pecado fui concebido pela minha mãe. Então a gente nasce pecador, a gente já nasce pecador. Por quê? Porque a gente já nasce filho de um pai. Por isso que nós, depois que cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, mas nós não nascemos filhos de Deus. Sabe qual é a prova disso? Você vai ver, por exemplo, João 1, a partir do verso 12, 13, 14, Jesus fala assim, aos que me receberem, João está falando de Jesus, né? Aos que o receberem, a eles é dado o poder de serem feitos filhos. Ou seja, nós não nascemos filhos. Jesus, ele vai falar em Marcos 16, lá no verso 15, ele fala assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele não fala vai pregar o evangelho para filho, não, ele fala vai pregar para criatura, para que a criatura creia e seja feita filho. Então nós por natureza somos filhos do nosso pai, e depois por fé nós passamos a ser filhos de Deus. Só que nós nascemos filhos do nosso pai e nós pegamos o pecado dele. É o pai que transmite pecado, não é a mãe, porque o pecado vem pelo homem. A Bíblia diz isso em Romanos 5,12. Apesar de ter sido Eva quem pecou primeiro, o pecado não passou para a Caim, Abel, Sete e os outros filhos deles,
porque Adão e Eva tiveram muitos filhos, não passou pela Eva, foi por Adão. Adão foi o transmissor. A Bíblia diz isso, gente. O homem transmite, a mulher é portadora, mas o transmissor é o homem. Então, para Maria não ser pecadora, ela não pode ter recebido um espermatozoide masculino. Então, ela não pode ter tido pai na terra. Só se o pai dela também foi Deus. Mas a Bíblia não diz isso em nenhum momento. E porque para ela nascer perfeita, a mãe dela não pode ter tido ela do pai dela, porque todo pai transmite. Em nenhum momento a Bíblia explica isso. Agora Jesus não. A Bíblia deixa claro que Jesus ele veio da semente do Pai. A Bíblia diz que ele nasceu só do óvulo dela, mas ele nasceu do Altíssimo. Leia lá Lucas capítulo 1, quando Gabriel está falando com Maria, ele fala assim, ó, a virtude do Altíssimo te cobrirá e você estará grávida do Salvador. Ou seja, Jesus ele não nasceu de uma inseminação, de uma relação sexual. Jesus não nasceu do espermatozoide nas trompas, não. Jesus nasceu pelo ouvido de Maria. Nossa, que viagem, Dani. Verdade, porque a palavra de Deus foi o espermatozoide que engravidou Maria. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente incorruptível. Leia 2 Pedro capítulo 1. Não nascendo nós de semente corruptível, mas nascendo agora da incorruptível, que é a palavra de Deus. Então você vê que Jesus ele tem metade dos cromossomos, né, dos 46 cromossomos, 23 vem de Maria. A parte humana de Jesus vem de Maria. E tinha que ser assim, porque a promessa é que Jesus Cristo seria da raiz de Judá, é da tribo de Judá. E Judá é pai de Davi, pai, eu digo patriarca. Então Judá, patriarca de Davi, que são patriarcas de Maria. Maria, ela é descendente muito depois, tanto de Judá quanto de Davi. E isso torna Jesus raiz de Davi e o leão da tribo de Judá. Então Jesus ele precisava, para cumprir a profecia, para cumprirem as profecias, Jesus precisava nascer de um corpo humano da linhagem de Judá e de Davi. Por isso que ele nasce de Maria, na parte humana, o corpo. Mas para que Jesus cumprisse a profecia de ser o incorruptível, para que Jesus não tivesse sobre si a natureza pecadora, ele nasce da semente divina. Então Jesus ele é tanto homem como Deus, Jesus de Nazaré. E entenda bem, Jesus Cristo é a parte de Deus. Jesus de Nazaré é o ser humano. O ser humano, o corpo que viveu por 33 anos nessa terra, nasceu de Maria. Vou aproximar, tá? Mas ele nasceu no ano 0. Então nós vemos que Maria deu a luz ao corpo de Jesus de Nazaré. Mas Jesus não é filho de Maria, porque Jesus ele é desde o princípio. Então Jesus ele é o criador de Maria. Jesus Cristo criou Maria. Jesus divino foi o criador de Maria, e o corpo humano de Jesus nasceu de Maria. Então Maria não é mãe de Jesus, Deus, ela é mãe do corpo de Jesus Cristo. A prova disso, João 1:1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e por causa dele foram feitas todas as coisas. Jesus que fez todas as coisas, inclusive Maria. Então ele cria a Maria lá no princípio, né? A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus já conhecia todo mundo desde antes de nascer, desde nem ser uma substância formada ainda. Ou seja, lá no princípio Jesus já tinha criado Maria, e ele já tinha decidido que ia nascer dela da parte humana. Então você vê que esse corpo humano de Jesus, ele precisava nascer, e precisava ser de uma virgem também, para se cumprir a profecia de Isaías, quando ele diz, capítulo, eu não lembro se é 6 ou se é 9, quando diz assim, acho que é 9, que um menino nos nasceu, Isaías 9, um menino nasceu, a virgem deu à luz, a virgem. Então Jesus precisava nascer da virgem, para cumprir a profecia de Isaías. Jesus precisava nascer de um corpo humano, e Jesus ele tinha que ter a natureza divina. Natureza divina para não ser pecador, para poder morrer por nós. E por que corpo humano? Por que Jesus nasce em corpo humano? Jesus nasce em corpo humano para que ele possa levar sobre a carne dele todos os pecados. Você vai ver em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, diz que ele levou sobre ele mesmo, ele levou sobre o corpo dele todos os pecados. Se Jesus estivesse somente na natureza divina, ele não poderia levar pecados, porque Deus e o pecado não combinam. Sabe, gente do céu,
a prova muito louca de que Jesus Cristo abriu mão da sua divindade para receber o pecado, você vai ver que Jesus, enquanto ele ainda não tinha passado pelo Getsemane, eu vou explicar isso. Meu Deus, que vídeo louco, Deus eterno, que entendimento doido. Enquanto Jesus ele estava nessa terra como homem, ele estava também na natureza divina perfeita dele. Como assim, Dani? Ele perdoava pecados. Perdoar pecados é um atributo somente de Deus. Ele dizia para os outros: vá que vocês estão perdoados, vá, perdoados estão o seu pecado, não peques mais. Ele perdoava pecados. Jesus tinha esse poder de perdoar pecados. E aí você vai ver que depois do Getsemane, quando ele chora e ele recebe sobre ele o pecado, ali ele recebe o pecado de toda a humanidade, que ele chega até a suar sangue. Aí o que acontece? Na cruz, ele não perdoa pecados. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a cruz mostra que Jesus abriu mão da natureza divina naquele momento para poder receber o pecado e morrer. Então por isso que ele precisava do corpo humano, para poder no corpo humano receber o pecado e morrer. Porque se ele estivesse só na natureza de Deus, ele não receberia o pecado e ele não morreria. Então Jesus ele aceita por um breve momento se separar do Pai, para que ele possa morrer e levar sobre si todo o nosso pecado. Você vai ver a prova disso em Romanos no capítulo 8, quando ela diz no verso 3 e 4, que Jesus Cristo, ele fala assim: visto que a carne, a lei estavam enfermas, tal. Você vai ver na parte B do versículo, do verso 3, dizendo assim: e Jesus Cristo se fez semelhança do pecado, para, em semelhança do pecado, levasse o dano do pecado. Ou seja, o pecado ele age sobre a carne, e Jesus aceitou vir na carne para vencer o diabo, e vencendo o diabo ele pudesse cumprir ser o Messias, porque um dos atributos do Messias é ser infalível, ele não podia pecar. Só que como que saberia que ele era o Messias se ele não pudesse ser passível de pecado? Então Jesus aceitou vir em forma de carne para que Satanás tentasse ele. Satanás não conseguiu fazer Jesus cair, e aí Jesus, como ele não caiu, aí ele poderia assumir o meu pecado estando em corpo humano. Então você vê que a participação do óvulo feminino de Maria foi para Jesus poder vir nessa terra de forma humana, morrer, assumir os pecados e morrer na cruz. E a parte divina de Jesus é o que? É a parte que faz ele ressuscitar. Então, cara, o plano é perfeito. O plano é perfeito. Eu lembro de uma vez uma criança, é uma história que conta de uma criança que ela estava com o pai dela. O pai dela é um cientista, e o pai dela tinha muita dificuldade de entender o amor de Deus. E aí esse cientista, diz a lenda, a história, não sei se é uma fábula ou se é verdade, ele tinha muita dificuldade de entender o amor de Deus, e ele saiu para andar com o filhinho dele. E aí eles estavam caminhando e por acidente ele pisou num formigueiro. E aí quando ele pisou no formigueiro, ele matou um monte de formiga e destruiu a casinha dela. E aí aquele menininho ficou muito triste, falou: papai, vamos arrumar isso aqui. Aí os dois se abaixaram, ajoelharam, e ele com um pauzinho tentava destampar, né, o buraquinho ali do formigueiro. O menininho tentava ajudar, e aí as formigas começaram a picar a madeira, morder, como se a madeira fosse um invasor, né? Aí o menininho falou assim: papai, a gente tá tentando ajudar elas e elas tentam picar a gente. Aí o pai virou e falou assim: filho, é porque elas não entendem que a gente ama elas, que a gente tá tentando cuidar delas. Aí o menininho virou e falou assim: quem sabe, pai, se a gente pudesse se tornar uma formiga, a gente poderia andar entre elas e explicar para elas que a gente estava querendo ajudar. Na hora que o menino fala isso, ele cai no choro, porque aí ele entendeu o que foi o fato de Deus ter descido da sua glória para assumir um corpo humano para habitar entre nós. É isso que foi o amor de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, quando ele sobe naquela cruz, ele cumpre a profecia de que maldito era o que é levantado no madeiro, como fala em Deuteronômio. Por que maldito é? Porque Gálatas 1:13 diz que ele se fez maldição em meu lugar. Para se fazer maldição em meu lugar, ele precisava de um corpo humano, para que esse corpo humano fosse feito maldito. Tanto é que ele fala em João 12:32, ele fala assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens. Por isso que Jesus Cristo, o corpo humano dele, morre levando o meu pecado, morrendo pelo meu pecado,
Por isso que ele precisava da metade do corpo que vem de Maria, a parte humana, para poder morrer pelo meu pecado. E depois que ele morre e paga, e ele faz a justiça de Deus, porque Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não pode ignorar o pecado. Ele não podia ignorar, ele não podia esquecer o que eu fiz. Ai, deixa pra lá, não importa. Não, se Deus fizesse isso, ele se tornava um juiz mentiroso, porque o juiz justo, o juiz tem que cumprir a lei. O juiz justo, ele não pode ignorar. Imagina que o juiz ignora o caso só se for um juiz corrupto, e Deus não é. Deus, ele precisava cumprir a justiça. Só que a justiça de Deus, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é morte. Então deveria todo mundo morrer. Aí Jesus fala, não, vamos fazer o seguinte, para cumprir a justiça e ao mesmo tempo eu não ficar sem os meus amados, eu vou morrer no lugar deles. Em mim, Jesus é a justiça de Deus cumprida, porque Jesus, ele morre a minha morte. O meu pecado não ficou sem punição. O meu pecado não foi ignorado. O meu pecado foi cobrado. A morte foi cobrada, mas em Jesus Cristo, no corpo humano de Jesus Cristo. Jesus levou sobre o corpo dele a morte do meu pecado, do seu pecado, do pecado do mundo. Por isso que João Batista olha para ele e fala, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando Jesus morre e o pecado é pago, a minha dívida é paga junto, porque ele diz assim, que eu morri por vocês e vocês morreram junto comigo. Isso está em 2 Coríntios 5:15. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. E aí também a Bíblia vai falar em Romanos 6:3, que o batismo verdadeiro é Jesus Cristo ter morrido conosco, então nós nos tornamos um com ele na morte, e depois Jesus ressuscita, e nós tornamos um com ele na ressurreição. Então na morte de Jesus, quando ele morre, o corpo humano dele leva o meu, e aí quando ele ressuscita comigo também. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, que os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo. Então não misture, tá? Jesus de Nazaré é o corpo humano de Jesus, filho de Maria, nasceu de Maria, habitou nessa terra até os 33 anos de idade. Com 33 anos de idade, Jesus Cristo morre no seu corpo, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele fala para os discípulos em Mateus 28, 18. Ele diz assim, todo poder me é dado no céu e na terra. Ele morre como homem de dores. Isaías 53 fala que ele era um homem de dores, feio. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele era feio, cansado. Ele era o carpinteiro, filho de Maria. Morreu o homem e ressuscita Deus. Aparece de novo Deus. João, no capítulo 19, vai descrever quem que Jesus é. Jesus não é mais aquele homem pendurado na cruz. Muita gente tem Jesus pendurado na cruz e acha que ele ainda é aquele. Ele não é mais aquele. Aquele morreu. Aquele foi crucificado e morreu. Quem ressuscita é o Jesus de Apocalipse 19. Ele vem com roupa branca, cinto de ouro, olhos pegando fogo, coroa na cabeça, montado num cavalo branco. Na sua coxa está escrito em sangue, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo morre como ovelha, a ovelhinha da Páscoa é Jesus quando morre, mas ele ressuscita o leão de Judá, que virá para destruir os inimigos e buscar a sua igreja. Esse é o nosso Jesus Cristo, o Deus eterno, o imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Jesus agora é o Rei eterno, imortal. Ele é invisível, mas ele é real. Esse é o nosso Jesus amado, que vive a interceder por nós. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 7, que ele vive a interceder por nós, e em breve ele volta a buscar a tua igreja. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais do Jesus que te ama. O vídeo ficou longo, mas é um assunto muito pesado. Ouça de novo, ouça mais de uma vez, pegue os textos que eu falei, rumine naquilo que eu te disse, porque eu não te disse nada do que eu acho, te disse tudo que está escrito. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, que eu vou ter o maior prazer em tentar explicar, porque às vezes eu posso não ter sido muito claro, mas que o Senhor tenha dado graça. Amém? Deus abençoe, curte esse vídeo, compartilhe com mais gente. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, te perdoou, te ama. A cruz é um sinal de Deus, de que tem jeito para você. Não importa o que você fez, Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, te ama
e quer te trazer uma nova vida e um dia te resgatar e te levar para a glória. Esse é o meu Jesus. Amém? Amo vocês.